Salmo 127. É o salmo de meditação de hoje. Felizes os que temem ao Senhor, os que andam em seus caminhos. Vamos mudar essa tradução, só uma palavra. Felizes os que obedecem ao Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então. O que significa esse então aí? Então significa como consequência, desse jeito, somente dessa forma, poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz, terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda, teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Assim será abençoado aquele que obedece ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias da tua vida gozes de prosperidade, da prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em Israel. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra. É Deus que nos fala. Eu quero continuar aquilo que Deus vem nos falando desde sexta-feira. Nós queremos caminhar, nós queremos andar nos caminhos do Senhor. Ontem de manhã eu falava sobre a felicidade a partir do Salmo 1, dizendo que tem 3 coisas que nos ensinaram errado e que por isso mesmo a gente não é feliz. A primeira coisa que nos ensinaram errado: a felicidade está fora de nós. Alguma coisa que eu ainda não tenho, e eu passo a vida inteira buscando ter o que eu não tenho. Segunda coisa errada que nos ensinaram a respeito da felicidade: a felicidade, por estar fora de mim, faz com que eu passe a minha vida agora temendo perder aquilo que eu tenho. Eu tenho medo de perder as pessoas, eu tenho medo de perder a minha fama, eu tenho medo de perder a minha saúde. Terceira coisa, como a felicidade está fora de mim, como eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho, eu passo a evitar aquilo que eu não quero. E no entanto, hoje, a igreja nos apresenta como modelo a Sagrada Família de Nazaré: Maria, José e Jesus. E eu queria dizer logo de cara para você, do ponto de vista humano, a Sagrada Família é um fracasso completo, é um fracasso absoluto. E digo mais: 99% daqueles que se dizem católicos, apostólicos, romanos, na prática jamais deseja seguir a Sagrada Família como modelo. O grande modelo de família, até mesmo para os que se dizem católicos, não tem absolutamente nada a ver com a Sagrada Família. E nós vamos entender por quê. Por isso eu queria propor a você, no início dessa tarde, final dessa manhã, nós queremos, para ser feliz, seguir os passos da Sagrada Família de Nazaré. Entrar no sagrado caminho dessa família. Agora, eu já disse antes 2 frases fortes. Primeira, e repito, porque foi muito bem pensado para poder dizer a vocês: do ponto de vista humano,
a Sagrada Família é um fracasso completo e total. Segunda coisa, essa Sagrada Família fracassada do ponto de vista humano não é modelo para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque aí vem mais uma coisa errada que nos ensinaram sobre felicidade. Ensinaram para nós que a gente é feliz quando as pessoas nos aprovam. A pior de todas as drogas, que o padre Jonas falou com muita propriedade hoje de manhã, a pior de todas as drogas não é a maconha, não é a cocaína, não é o crack é uma droga terrível. Depois, a hora que a pessoa dá uma baforada, de 3 a 8 segundos atinge o cérebro e já começa a comer o neurônio da pessoa. Com o tempo a pessoa fica completamente abobada, porque come o neurônio, come e não tem volta. O neurônio destruído é irreversível, não tem jeito. Mas a pior droga não é o crack, a pior droga não é o ice ou o êxtase, drogas atualíssimas, não é nem o álcool e nem o cigarro. A pior droga é uma droga que está me e te nos viciando. Chama-se aprovação e reprovação. Quando nós somos viciados nessa droga, nós passamos a obedecer. E aí vem, por que nós obedecemos o mundo? Por que nós obedecemos o encardido? Porque a pessoa, quando está sob o efeito da droga, ela faz coisas absurdas, como o Gustavo, aquele menino que trucidou a avó, uma velhinha paralítica na cadeira de roda. A pessoa sob o efeito da droga, ela faz coisas impossíveis de imaginar, inimaginável. E é por isso que nós também obedecemos ao encardido. Porque, e eu já disse, há uma pregação, inclusive há uma fita aí, com a pregação minha que tem esse tema. Quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente, concomitantemente, nós estamos obedecendo ao encardido. Nós sempre vamos obedecer a alguém. Ou obedecemos Deus, ou obedecemos o encardido e o mundo. Nós não temos escolha. E por que nós obedecemos o encardido? E por que nós obedecemos o mundo? Porque nós estamos viciados com essa droga chamada aprovação. E a droga da aprovação, que vem sendo ensinada para nós, pelos meios de comunicação, pela cultura, pela sociedade, desde criança, vai fazendo com que nos tornemos pessoas mascaradas, porque a nossa grande preocupação é o que os outros vão falar de mim. E é por isso que nós não queremos seguir a Santíssima Trindade, não queremos seguir a Sagrada Família, porque disse e tripito, é a terceira vez que falo, é uma família, humanamente falando, fracassada. Uma família que teve, do ponto de vista humano, decepção em cima de decepção. E nós não queremos, nós precisamos da aprovação, nós estamos dopados pela droga da aprovação, e a droga da aprovação faz com que eu viva atrás de aplauso. E muitos de nós, dentro da igreja, não muda muita coisa não, também vive atrás de aplauso. Porque eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero que as pessoas me detestem, mas amem Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, só Ele, não tem outro. Padre, eu fiquei muito sentido com o senhor. Ficou? Azar. Agora, triste é quando a gente descobre que Deus está sentido com a gente. Nós não seguimos a palavra, nós não entramos nesse caminho, porque nós estamos atrás da aprovação e do aplauso. O que é felicidade? Todo mundo gostar de mim. Sabe qual é o único jeito de fazer com que todas as pessoas gostem de você?
você sendo completamente medíocre. Você viver a vida inteira para fazer a vontade dos outros, e nós nos viciamos nisso. Primeiro eu tenho que fazer a vontade do amiguinho, eu tenho que fazer a vontade do vizinho, eu tenho que fazer a vontade do namorado, e eu acabo fazendo a vontade do mundo. E eu não percebo que eu estou dopado. Gente, o elefante é um... Pronto. O elefante é um bicho imenso e muito forte. O elefante não sabe a força que ele tem. E como é que eles conseguem domar elefante num circo? Simples. Quando o elefante nasce, logo que ele está pequenininho, eles amarram um cabo de aço numa estaca fincada no chão. E o elefante fica o dia inteirinho amarrado. E além disso, aquele cabo de aço é feito com um nozinho próprio, e coloca isso nas partes mais sensíveis do elefante. Na tromba, por baixo da boca dele, em algumas regiões das pernas dele. Então, quando o elefante tenta se afastar para ir atrás da mãe dele, o que acontece? O nó fixa e dói. E quanto mais ele tenta se afastar, mais ele dói. E no outro dia amarra de novo o elefante, com o cabo de aço naquela estaca. E vai fazendo isso durante meses. E fala-se na memória do elefante exatamente por isso. Porque ele gravou, ele assimilou. Se tem uma coisa amarrada em mim, e eu tento me afastar dela, isso me machuca. E como o animal vive pelo instinto, ele não tenta mais se afastar. Então eles começam a diminuir a estaca e o cabo de aço. E quando o elefante já está bem treinado, levam-no para um circo, amarram um barbante num cabo de vassoura, e ele não arreda o pé, porque ele está preso ali dentro. Porque ele foi treinado. A droga que ensinaram para ele é a aprovação. Pois nós estamos também hoje. Hoje o encardido pode economizar, porque muitos de nós aqui, ele amarra com a tirinha de nada, com um barbantezinho podre, com uma imbira que não vale nada, porque a prisão está aqui dentro de nós, aqui no nosso coração, aqui na nossa cabeça, aqui nos nossos olhos. E nós não enxergamos mais. E não sai. Uma vez um homem lá em Brusque, ele tem uma granja de galinha, que as galinhas de granja ficam lá 10, 12 galinhas, num fechadinho assim, numa gradezinha. E elas ficam lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A vida da galinha, 2 anos, é uma eternidade. Fica fechadinha ali, botando ovo, comendo e botando ovo, comendo e botando ovo. O sujeito, para não ter prejuízo na granja, ele tem que ter uma produção pelo menos uns 80% mais ou menos. Se tiver 10 mil galinhas, ele tem que ter pelo menos aí uns 8 mil ovos por dia. Senão ele vai à falência. Aí o que acontece? Quando a galinha vai chegando aí pelos 2 anos, ela começa a diminuir a postura. E ele que conseguia 8 mil ovos, passa a 7, a 6, e se continuar assim, ele vai à falência. E como ele não está lá para olhar galinha por galinha, para saber qual é que está botando, qual é que não está botando, então quando chega aí por volta dos 2 anos de idade, o que eles fazem? Vendem todas as galinhas e coloca galinha nova, e vende galinha mais barata. Aí, como a gente vive em comunidade da Providência, a gente está sempre atrás do mais barato. Quando ficamos sabendo que ele estava vendendo galinha a R$1, foi lá e mandamos comprar umas 200. A R$1, barato. Então eu falei, compra a galinha, ela é de granja, chega aqui, solta aí em casa, a gente trata ela com comida, deixa ela solta aí 1 mês, 1 mês e meio, ela perde aquele gosto de ração, e vai ficar boa, e nós vamos passar a poupar. Aí compra, veio o caminhão, colocou 200 galinhas. Gente, aonde colocou, elas ficaram. Aí começou a chover, e as galinhas lá encarangadas. Aí chamei o Sandro e fomos nós dois empurrando a galinha. Mas vocês não imaginam o trabalho para levar aquelas 200 antas lá para cima. E você empurrava a galinha para sair da chuva.
Olha, leva uns 15 dias. Aí a gente conseguiu levar a galinha e colocar lá embaixo, lá de um galinheiro. Dia seguinte, ela estava lá. Você põe a comida lá e as olhas para a comida, ela morre de fome. Por quê? Porque 2 anos dentro de uma grade, aquela grade agora faz parte da cabeça da galinha. Ela continua imaginando que a grade está aqui na frente dela. E não tem mais grade. Mas como a grade está dentro dela, ela acredita e ela projeta, ela enxerga essa grade. Passado algum tempo, na beira da estrada, o rapaz vendendo galinha da Angola. Comprei 30. Tem umas 5 só lá em casa. Porque solta a galinha da Angola, a primeira coisa, ela já voa lá para cima da árvore, e vai para um lado e vai para o outro, sumiu a metade. Ela é livre. Aí eu vejo, o encardido, ele quer nos transformar em galinha de granja, que só fica comendo a raçãozinha que ele dá todo dia e botando os ovinhos que ele quer. Nós passamos a reproduzir os ovos e chocamos esses ovos do encardido dia e noite, e não rompemos mais aquela gradezinha que está aqui dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. E por que nós carregamos essa cadeia? Porque nós temos medo de receber a reprovação social. Eu preciso ser aprovado. Então me ensinaram, eu preciso de aprovação, eu preciso de aplauso, eu preciso de apreço, eu preciso de sucesso, eu preciso de estabilidade, eu preciso de poder, eu preciso de segurança. E eu vou dizendo a vida inteira, eu preciso. E eu passo a vida inteirinha tentando conseguir preencher esse vazio. Mas esse vazio não preenche, porque o meu coração não pode ser preenchido por nada, nem por ninguém que esteja fora de mim. E será que eu quero seguir o fracasso da Sagrada Família? Qual é a profissão de José? Carpinteiro. Vocês imaginam quando José ficou sabendo que ele ia ser o pai do Filho de Deus? Mais ainda, o anjo disse a ele: será responsabilidade sua registrar o menino. Você vai dar nome ao Filho de Deus. Qual é a primeira coisa que vocês acham, se fosse José, que você ia fazer? Um berço. Carpinteiro. Eu imagino que José foi imediatamente preparar a melhor madeira que ele tinha. E ele desenhou o berço. Ele deve ter riscado umas 30 vezes aquele berço. E começou a fazer aquele berço. Como Maria foi visitar Isabel, ficou 3 meses. Ele teve tempo suficiente, toda noite ele terminava o serviço dele, ele ia para casa, ficava lixando o berço, e caprichando, e fazendo umas bolinhas, e foi um negócio de balança assim embaixo, para amarrar uma cordinha, para puxar o rapazinho quando estivesse chorando, né? Ele era o carpinteiro. A surpresa dele foi quando Maria voltasse, ele queria lhe mostrar o berço. E Maria, o que ele ficou fazendo lá na casa de Isabel? Crochê e tricô. Sim, senhora. Pois o servicinho à toa, cuidar de uma senhora, de uma criança, numa casa de pobre daquela, que tinha 3 pratos, 2 panelinhas lá, umas coisinhas à toa. Não tinha televisão para assistir. Maria, além de ficar fazendo, e a outra coisa, uma economia danada, porque como o anjo já deu o ultrassom completo, falou: menino, ela só precisava fazer azulzinho, não precisava fazer cor de rosa, já economizou. Maria fez um enxovalzinho que era um espetáculo. Passou aqueles bicos assim, azuladinho e desenhado. Ela já sabia o nome dele, já pintava as iniciais assim. Não? Vocês acham que não, gente? As senhoras mais antigas aí, não faziam enxovalzinho? Que coisa bonita. Cortava aquele saco de estopa, né? De açúcar. Passava os bicos caprichados, fazia o coeiro. Hoje não, hoje já compra aqueles quilos de fralda. Já vem a luva também, aquelas luvas de plástico para pôr a luva na hora de lá pegar aquela. Por isso que criança já desde pequenininho já não tem o cheiro da mãe. Maria caprichou. Maria fez um senhor enxoval. Além disso, o enxoval de Jesus teve um acrescento a mais.
criança cresce muito rápido. Como João Batista nasceu, em 3 meses o rapazinho já estava fortinho, já não servia mais sapatinho, já não servia mais o bonezinho, o coelhinho. Quando saiu da casa de Isabel, Santa Isabel já fez uma. E outra, Santa Isabel tinha demais. Porque quantos anos a coitada da velha estava esperando para ter um rapazinho. O que ela tinha, o que Santa Isabel tinha de enxoval é um absurdo. Ela deu mais da metade. Maria veio com 2 sacos enormes, encheu o berço. Foi a primeira coisa que Deus aprontou com os 2? Quando Jesus nasceu, ele que tinha o mais belo enxoval do mundo, foi enrolado em trapo. Ele que tinha, o pai dele tinha feito o berço mais lindo da Galileia, teve que dormir num coxo. Olha o fracasso. Imagina, se José e Maria ficassem preocupados com o que iam falar dele. Aliás, já começa na própria aceitação de José. Ele ia aceitar uma esposa grávida? Ele sabia que era por obra de Deus, mas se ele ficasse, graças a Deus que José não tinha essa droga, ele não tinha essa dependência de precisar da aprovação das pessoas, porque senão ele não teria aceito. A própria família de José ia falar o quê? Tenta imaginar a situação. A Sagrada Família é um fracasso humano. E no entanto, porque são felizes. Felizes os que obedecem ao Senhor e que andam em seus, mesmo quando esse caminho parece um absurdo. José e Maria sabiam que estava próximo a data do nascimento de Jesus? Só se fossem irresponsáveis, e isso eles não eram. Porque se fossem responsáveis e soubessem que ia nascer em uma semana, ele iria fazer uma viagem daquela, atravessar deserto e tudo, para chegar lá na época do nascimento? Eles não sabiam. E não sabiam exatamente porque não tinha tido a participação humana. Veio de surpresa. Olha o fracasso de um pai e de uma mãe. Você, pai e mãe, que vive dizendo, eu quero dar o melhor para o meu filho. Maria e José, chamados a ser os pais de Jesus Cristo, o único Filho de Deus feito gente, foram irresponsáveis, segundo o mundo. Ficou lá E outra, nunca mais ele viu. Aquele berço não se sabe quem usou. Talvez tenha sido um dos santos inocentes, não se sabe. O enxoval de Jesus não se sabe que fim levou. Alguém deve ter pego, porque eles abandonaram, ele foi embora. José foi embora às pressas, ele já estava lá em Belém, do outro lado do país. E de lá ele teve que ir às pressas e foi para o Egito. Mas o que faz essa família ser a Sagrada Família de Nazaré? A qualidade número 1 dessa família. Porque é completamente obediente a Deus. A Sagrada Família é o modelo de alguém e de uma família completamente livre. Então a primeira grande liberdade de Maria e de José, liberdade em relação aos outros. Não se preocuparam com o que as pessoas diziam ou com o que as pessoas deixaram de dizer. Porque eles tinham uma fidelidade a Deus, eles queriam viver um projeto de Deus, e de fato viveram. E quando se quer viver um projeto de Deus, preste atenção, se a primeira grande característica da Sagrada Família, José, Maria e Jesus, são 3 completamente, cegamente obedientes a Deus, e portanto, segunda característica, são completamente livres. Terceira característica, porque romperam com os preconceitos e conceitos daquela sociedade, eles puderam ser guiados pelos anjos de Deus. Que coisa espetacular!
Quando José teve problema, ele não escondeu o seu problema. Ele foi conversar com Deus em oração. E ele falou para Deus que ele estava em dúvida. Ele disse para Deus que ele estava numa situação difícil. Mas como ele era um homem justo, ele pensou em abandonar Maria. Mas que justiça é essa que abandona? Exatamente por isso, porque se José tivesse abandonado Maria, a culpa recairia sobre ele e não ela. Ela seria preservada. E José nunca duvidou de Maria. Se ele tivesse duvidado de Maria, ele não pensaria em abandoná-la no silêncio, ele não pensaria em abandoná-la em segredo. Se José tivesse duvidado de Maria, ele teria que cumprir a lei, porque ele era um homem justo. Justo significa aquele que vive de acordo com a palavra. José, para viver de acordo com a palavra, se duvidasse de Maria, tinha que levar Maria para Joaquim e Ana, os seus pais, e ser os primeiros a apedrejá-la. Ele não duvidou de Maria. Ele sabia que estava não diante de um problema, ele sabia que estava diante de um mistério. E diante de um mistério você se cala e abre o seu coração em Deus. E foi o que José fez. E por isso, porque o seu discernimento foi em Deus, ele pôde ter a assistência do anjo de Deus, dos anjos de Deus. Aliás, a Sagrada Escritura é marcada pela presença dos anjos de Deus. São os anjos de Deus que iluminam o povo de Deus, para que ele esteja firme no caminho, de dia como iluminando, guia, de noite como uma luz que guiava, que iluminava. É o anjo de Deus que vai buscar os verdadeiros companheiros para os seus filhos, como nós lemos no livro de Tobias. Quando Tobias teve que sair para exercer uma função para o seu pai Tobit invocou a presença do anjo de Deus, e o anjo Rafael acompanhou Tobias, trouxe ainda o remédio para curar a cegueira do pai, trouxe ainda o remédio para curar a cegueira espiritual, a contaminação da sua futura esposa, e transformou a sua vida. Muitos de nós nunca tivemos a companhia do nosso anjo da guarda, porque nós desobedecemos a Deus, porque nós obedecemos o encardido. E o anjo de muitas famílias é a televisão ligada dia e noite nos programas mais esdrúxulos, mais absurdos, mais pornográficos que existem. Uma pessoa uma vez disse assim: padre, eu nunca sonhei com um anjo. Eu disse: minha filha, a gente sonha com aquilo que dorme. Se você não sonha com anjo, é porque não dorme com ele. Se você não sonha com Deus, é porque não dorme com ele. É porque dorme com o diabo de uma televisão ligada, com as músicas do mundo tocando até não poder mais. E por isso o seu sono é uma porcaria. José, porque dormia com Deus, o anjo de Deus vem lhe falar até em sonho. Se você não sonhou com Deus ainda, comece a dormir com ele. Ensine as crianças: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e com o Divino Espírito Santo. Ensine o seu filho: santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Amém. Ensine. Mas o que nós ensinamos? Quem acompanha nossas crianças vão para a escola com a mochilinha do Pokémon, nossas crianças vão para a escola com a calça do Mickey, nossas crianças vão para a escola com a camiseta da não sei quem, e daquela outra cantora, e com a Maria Chiquinha da outra, e com a chinelinha da outra, mas não vai com o anjo, porque ninguém dá aquilo que não tem. É triste. Quer seguir uma família fracassada? Família de Nazaré. Diante do mundo, imagine o que comentaram deles. Mas José não estava nem aí para isso. José, porque não dava ouvido para o que as pessoas diziam, ele podia dar ouvido para o que Deus diz.
Se você quer dar ouvidos para o que Deus tem a lhe dizer, a primeira coisa é cerre os seus ouvidos para aquilo que a sociedade, principalmente essa sociedade hipócrita, que só vive na aparência, que só vive para o ter, que está nadando e morrendo na praia, que está se desestruturando. É preciso ter a coragem de fechar o ouvido e dizer: eu tenho que ser surdo. José fez exatamente isso. A fé de José não é uma fé cega, é uma fé que enxerga longe. Não é uma fé surda, é uma fé que escuta Deus até nos sonhos. E isso que era característica marcante de José, era também Maria. Maria também não aceitou passivamente Deus na sua vida. Maria questionou, Maria perguntou: como se fará isso? Eu não conheço homem, significa, eu ainda não tive nenhum relacionamento sexual com homem. Maria pergunta para Deus, e quem pergunta para Deus tem a resposta, do mesmo jeito que quem pergunta para o encardido ganha a resposta. Aliás, o encardido é especialista em dar resposta até sem você perguntar, quanto mais você perguntar, porque ele é enxerido. Jesus disse que ele se disfarça de passarinho. Olha, só no Brasil tem 7.000 espécies diferentes de passarinho. O encardido está lá em Mateus 13, em Marcos 4, que o encardido, ele se disfarça de passarinho para roubar a palavra de quem? De quem está à beira do caminho. Então não fique à beira do caminho, entra nesse caminho, entra nessa estrada. Aqueles que estavam à beira do caminho, o encardido veio voando, feito um passarinho, uma sairinha de 7 cores, levou embora. Maria pergunta, e Deus responde. E porque Deus responde no seu coração, ela obedece. Obedientes a Deus. Por que obedientes? Livres. Eu fico impressionado com a liberdade da Sagrada Família de Nazaré. Maria, quando foi para a casa de Isabel, não avisou José. Disse que o anjo se afastou dela, versículo 38, versículo 39, diz que ela levantou-se e foi às pressas. Que liberdade é essa? Quando ela precisou, acolheu Deus, e Deus lhe fez uma proposta, gente, absurda, uma proposta que mudava a sua vida e a vida do seu noivo. Ela não foi consultar o noivo. Ela disse sim. Do mesmo jeito José, quando o anjo diz para ele: pegue o menino, levanta, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Ele não consultou Maria, ele levantou de noite, pegou a mãe e o menino, enfiou em cima do jumentinho, vamos embora que é tarde. Por que José não consultou Maria? Por que Maria não consultou José? Porque a vontade de Deus não é fruto de concessão, a vontade de Deus é fruto da obediência à palavra de Deus. Eles se obedeciam porque obedeciam a Deus e porque sabiam, não existia desconfiança. As pessoas são bestas demais, sofrem porque quer, cada um tem o seu jeito de ser besta. O bicho que mais se reproduz no mundo hoje é a anta. Eu nunca vi como é que é de uma proporção absurda. Se o meu marido não me explicar direitinho, eu não vou perdoá-lo. Minha filha, perdoa ou não perdoa, porque a explicação dele não vai mudar o fato. Ou vai mudar? Ou você quer ser enganado? As pessoas gostam de ser enganado. Fala para mim. Pergunta quando já sabe a resposta. Maria não consulta José. José não consulta Maria. E Jesus não consulta nenhum dos dois. Com 12 anos, aproveitou que o pai e a mãe só pensavam coisa boa dele. Sabe quando seu filho não chega e você, minha Nossa Senhora, o que será que aconteceu? Ai, já telefonei para a cadeia, já telefonei para o hospital, já telefonei, nossa, será que vai acontecer um acidente?
José e Maria não pensaram bobagem a respeito de Jesus. José pensou que ele estava com a família de Maria. Maria pensou que ele estava com a família de José. E quando chegou na encruzilhada, falou: cadê ele? Como diz o mineiro, Ked. Não estava, não. Eles não brigaram. José não falou: sua irresponsável. Será possível que nem o Filho de Deus se cuida? Por isso que você não teve outros filhos. Ah, é. Ao menos eu sou mãe de verdade dele. Irresponsável. Se o anjo foi lá, perdeu o sono com você, falou: para você cuidar de sua mãe, você não cuida dela. Já pensou? Não. Constataram o problema, o que fizeram? Foram atrás. A gente sabe quando uma família é de Deus na hora do problema. Padre, meu filho está na droga, mas esperando. Padre, tudo que a gente fez para ele, padre, eu me mato, está trabalhando esse moleque. Está com problema? Resolva. Maria e José descobriram um problema sério. Rapazinho de 12 anos, não tinha passaporte ainda, não poderia pegar um voo para voltar. Perdido. Os dois meteram cara e foram embora, acharam. Acharam ele estava entre os doutores. Aí Jesus parece que vai dar uma de petulante. Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu devo obedecer o Pai do céu? Maria não falou nada. José só olhou e riu. E São Lucas escreveu: desceu com eles era submisso. Entende esse jogo é maravilhoso. Quem obedece a Deus é sempre livre. Uma das coisas que eu mais amo no Padre Jonas é a liberdade absoluta dele. O Padre Jonas, ele é o que ele é em qualquer lugar. Na casa dele, sentado aqui nesse negócio. Quando ele estava sentado aqui, eu fiquei lembrando dele sentado na rua mais longa do mundo. A rua mais longa do mundo, lá no Canadá, ela tem 1986 quilômetros. Se não acreditar, você vai lá e marca no zero e vai andando até o final que você vai ver. Comendo cachorro quente. Livre. Sabe o que é ser livre? Ele não está preocupado. Eu sou o Padre Jonas, eu sou o presidente da Canção Nova, eu vou estar com o Papa daqui a alguns dias. Não, ele está sentado lá comendo cachorro quente. Quem obedece a Deus é livre. Quem obedece a palavra de Deus é livre. Não precisa pôr máscara, meu Deus do céu. E agora, o que será que vão pensar? Pensa o que quiser. Pensar dói, não dói nada. José e Maria vão atrás de Jesus. E engraçado, Maria só perguntou: por que você fez isso? E ele respondeu. Não discutiram, não houve briga, não houve reclamação, nada. Maria e José entenderam que Jesus tinha que obedecer ao Pai, que Jesus tinha que fazer a vontade do Pai. Mas Jesus também entendeu que ele, nascido menino, precisava crescer em idade, sabedoria e graça. E que para crescer em idade, sabedoria e graça, o Pai havia escolhido aquele fracassado casal do ponto de vista humano. Um casal que não tinha endereço fixo. Tiveram que ir para o Egito, sem terra. Atravessar aquele deserto. Desempregado. Eu imagino o que José e Maria não passaram num país estranho. Mas porque o amor de Deus é maior, e o Filho de Deus tinha que ir no Egito. O Egito era o começo da escravidão. Foi no Egito que o povo de Deus aprendeu a obedecer o encardido. Pois então o Filho de Deus tinha que ir no Egito para ensinar o povo a obedecer a Deus, única e exclusivamente a Deus. É por isso que Jesus vai ao Egito. Jesus vai ao Egito para iniciar lá a verdadeira e definitiva Páscoa, ensinando para as pessoas que aquilo que o faraó mostrava é o que nós hoje também continuamos buscando. Porque as pessoas são infelizes? Porque não obedecem ao Senhor, e porque não
seguem os seus caminhos. Seguir os caminhos do Senhor é estar disposto, é estar disposta a enfrentar as críticas, a enfrentar as calúnias, a enfrentar as fofocas. Gente, você conhece algum homem, alguma mulher de Deus que não passou pela calúnia? Não existe nenhum padre, ao menos algum padre que tenta viver o seu sacerdócio nesse país, que não tenha sido até hoje perseguido. Por quê? Porque ninguém pode acreditar nisso que o padre falava aqui antes. Como é que vão acreditar que um homem e uma mulher possam ser amigos, possam ser irmãos, sem estar indo para a cama? E sabe por que não acredita? Porque não é capaz de viver. Quem não é capaz de viver a castidade, não acredita em castidade. Começa a duvidar de você. Os meios de comunicação também estão o tempo todo dizendo que não existe nenhum homem fiel, nenhuma mulher fiel. E eu digo a você, existe um monte. Eu conheço um monte. Mas um monte. Aliás, 99% dos que eu conheço são fiéis. Cada um se aproxima de quem gosta, daquilo que quer viver. Então qual é o modelo de família que se apresenta? Qual é o modelo de castidade que se apresenta? Quem acredita nisso? É fofoca em cima de fofoca, é calúnia em cima de calúnia. Por quê? Porque eu não posso entender que um outro viva diferente daquilo que eu vivo. Eu não posso entender. Eu não posso entender que alguém tem uma experiência de Deus diferente. Maria e José, do ponto de vista humano, fracassados, não deram ouvidos ao que as pessoas diziam ou deixavam de dizer. Eles tinham uma trilha, eles tinham uma meta, eles tinham um caminho, e por isso eles eram livres, por isso eram obedientes, e por isso os anjos de Deus estavam contínua e constantemente servindo-os, orientando-os na hora da dúvida, na hora da dificuldade. Não é interessante que Maria, José e Jesus têm um relacionamento tão íntimo com os anjos? O anjo veio conversar com Maria. Nós rezamos todos os dias, o anjo do Senhor anunciou a Maria. O anjo foi conversar com José. Quantas vezes aparece Jesus se relacionando com os anjos? Os anjos já foram, primeiro, os anjos foram os primeiros evangelizadores do mundo. Porque assim que Jesus nasceu, a primeira coisa que eles fizeram foi anunciar aos pastores, os que estavam mais perto: nasceu para vocês hoje a maior de todas as notícias. Agora sim vocês vão poder viver na alegria. Agora tem jeito de ser feliz, porque hoje nasceu para cada um de vocês o Salvador. Vocês vão encontrá-lo assim, o pai e a mãe, e o menino está lá enrolado nos trapinhos, deitado num coxo, mas é ele, é o Filho de Deus. Os seus olhos não vão enxergar, porque... Por que os anjos tiveram que explicar antes para os pastores que eles iam chegar lá e encontrar uma cena daquela? Porque ninguém olhando para um coxo fedido, cheio de moscas sobrevoando, com vaca, com burro, com cavalo, vendo ali uma criança enrolada num trapo, um homem e uma mulher sujo. Ou vocês pensam que Maria estava perfumada depois de andar 300 e 400 quilômetros na estrada de terra, com o calor, gente, vai a 48, 50, 52 graus. Imagina o suor. A pessoa, ela sua, mas não chega a ficar molhada. A experiência do deserto é interessante, porque é tão calor. Quer ver se solta esse trem? Arruma outro. Ou vou para o deserto, que lá não tem problema. A pessoa, o suor é tão intenso, mas a secura do ar é tão grande, que quando o suor sai, já está. Muito obrigado. A Lu hoje está servindo a Deus, puxando Bíblia, arrancando toalha. Que bom. O suor não chega a sair, porque quando ele sai, já seca. Então você descobre que suou muito de noite. Quando você vai tomar banho, o rosto, aquilo está grosso assim, salgado. Se você passa sem querer a mão na boca, imagina passar, é como passar a mão cheia de sal na boca. Maria não estava cheirosinha, não. Maria estava fedendo. Ela atravessou aquele deserto. Foram dias e dias de viagem. E chegou lá, não achou lugar na hospedagem. Ela não teve onde tomar banho. Imaginem a barriga grande,
crescida, o suor, o cansaço. Vocês imaginam José limpinho? O dia que você for abraçar um irmão na rua, o dia que você receber, quem sabe, um filho, uma filha drogado, como eu tive a graça uma vez de receber um menino, que eu tive que botar perfume no meu nariz, porque dava ânsia de vômito, e esse menino, graças a Deus, terminou a 8ª série na minha casa. Meu filho vai agora para o 2º grau, se Deus quiser. 6 anos que mora lá em casa, 6 anos. Então quando você pega um cheiro daquele, gente, aquilo dá ânsia de vômito. A pobreza fede, a sujeira do mundo fede, o ser humano fede. Maria e José estavam fedidos no corpo, porque o coração, aquele coração era puro, limpo, suave. O mundo diz para você: seja perfumado, seja cheiroso, coloque roupas exteriores, você precisa ficar bonita, você gaste muito dinheiro com as coisas exteriores, mas o seu coração está fedido, pior do que um suor de dias e dias no deserto, fedido de mágoa, fedido de ressentimento, fedido de ódio, fedido das drogas, fedido da prostituição, fedido pelo aborto, e por isso as pessoas estão perdendo o sentido da vida, porque esse fedor brota de dentro para fora. O que nós estamos assistindo é alguns reflexos desse fedor. Ele será muito, muito, muito pior. Então como é que eu vou enxergar que numa mulher suja, descabelada, ou vocês acham que Nossa Senhora tinha espeinho para ficar ajeitando? Maria não retocou a maquiagem quando chegou em Belém. Por isso também que nem estranharam o fedor daquele coxo. José estava sujo, barba para fazer, o cabelo. Imagina o cabelo de um homem que atravessou o deserto inteiro, alguns dias de viagem, e vai, quando está chegando em Jerusalém, começa a subir, vai pegando aquele vento com poeira, aquilo vai entrando no cabelo. O cabelo de José devia de ser uma coisa enorme, feia, como o de Maria. Vai reconhecer aí o Filho de Deus? E ainda pior, enrolado num trapo? Imagina, você reconheceria? É facinho de saber. Quantas vezes você reconheceu esse Jesus estrupiado, sujo, fedido, caído nas calçadas, inclusive das portas de muitas e muitas igrejas, e depois diz assim: oh meu Deus, por que será que tudo dá errado na minha vida? Por que será que Deus não escuta a minha oração? Quantas pessoas, enquanto estão plantando bananeira no Espírito lá em torno de Jesus, ó Senhor, porque Jesus está no ostensório e eu estou adorando Jesus, ó Senhor, aleluia, ó Senhor, obrigado Senhor. E quando sai tem um irmão caído ali, sujo, drogado, prostituído, machucado e ferido. O que eu faço? Eu contorno. Ou quem sabe, falei: ô Senhor, cuida dele, Senhor. E o Senhor está dizendo: mas eu quero cuidar. É por isso que eu pus ele no seu caminho. Eu quero cuidar. O anjo precisou avisar José e Maria. O anjo foi avisar os pastores. O anjo pulou de alegria no nascimento de Jesus. O anjo conduziu Jesus. E quando Jesus vai para o deserto, o início da sua missão, quando o encardido foi tentá-lo, e ele disse não exatamente às propostas do mundo, não ao poder, não ao ter, não à aparência, não ao poderio, ao elogio, porque você pode jogar aqui de cima e os anjos vão vir te catar. E ele disse: não, adorarás o Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem. E talvez essa seja uma das palavras que Jesus mais tem a vontade de falar hoje para o pai e para a mãe de família. Nem só de pão vive o seu filho, nem só de emprego, nem só de estudo. Se você não der a palavra de Deus para o seu filho, tudo que você der a ele, tudo será contrário a ele mesmo, vai ser usado contra ele. E Jesus teve a coragem de dizer não para o encardido, e porque ele disse não ao encardido, os anjos de Deus vieram servi-los. E a Bíblia nos diz, e o catecismo da igreja nos diz uma coisa, meu irmão: você tem um anjo exclusivo para cuidar de você. E por que você não escuta esse anjo?
E por que você não dialoga com esse anjo? Porque você está com a cabeça cheia. Como é que, nem quando você está sozinho, você está sozinho. Quanta gente, quando está sozinho, está cheio de gente dentro da cabeça dela. Porque fica só imaginando, como é que eu vou brigar com fulano, o que eu vou falar para ciclano. E fica remoendo, e fico remoendo o meu passado. E eu fico conversando com o meu passado. E eu fico conversando com as minhas inimizades. É o encardido que estaria o tempo todo dando argumentos para você se afastar do seu anjo. E o anjo está aí. O que então? Então eu vou parar de rezar essa porcaria dessa oração. Meu zeloso guardador. Se é zeloso, não é igual aquele menino que para, quando você para o carro e fala: tio, quer que eu olhe para você? E ele olha 200 carros. Não, zeloso guardador. O anjo fica ali, ó, o tempo todo. Mas tem muitos anjos dos católicos que estão desempregados. Os coitados têm muito serviço, mas não tem diálogo. E ele quer falar com você. Do mesmo jeito que ele falou com José, que ele falou com Maria, que ele falava com Jesus. Aquilo que o padre lembrou hoje do aborto. Jesus disse que os anjos das crianças ficam dia e noite vigilantes diante de Deus. E são esses anjos que vão voltar um dia. A segunda vinda de Jesus será precedida pelos anjos. Os mesmos anjos que anunciaram a Maria Madalena a ressurreição do Senhor. Mas por que nossa família não reza mais o santo anjo da guarda? Não ensina mais as crianças? Porque as crianças vão empetecadas para as estradas, pelas ruas. E tem desenho de tudo quanto é coisa, menos do seu anjo. E ainda quando tem anjo, pega esses anjos cabalísticos. E o anjo cabalístico é, cuidado, porque o nome já diz, cabalístico, ele acaba com a pessoa. Você não tem anjo cabalístico, você tem um anjo da guarda. O dia que você nasceu, foi o dia que Deus terminou o serviço dentro da barriga da sua mãe. Salmo 138, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. No dia que você nasceu, ao terminar o serviço de Deus, a hora que você nasceu, Ele lhe entregou para um anjo. Naquele dia você ganhou um anjo da guarda. E isso é doutrina do catecismo da Igreja Católica. Leia lá no catecismo. O anjo que nos acompanha a vida inteira e vai nos acompanhar depois da morte. Aquela oração linda que a gente reza na encomendação do corpo, logo na hora que está baixando para a sepultura: anjos de Deus, vinde ao seu encontro, levai-o nesse momento, a sua alma, a pessoa na presença do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, que espírito está seguindo você? A pessoa doida, ela escuta vozes. E essas vozes que escutam são vozes que a sociedade gosta de ensinar também. Hoje, essas vozes que o encardido usa é através de determinados programas de televisão. Meu Deus, programas inteiros que só ensinam a pornografia, a violência, a mentira, o pecado. Nós estamos, gente, estuprando a consciência, a pureza das nossas crianças, deixando com que assista programas que são piores do que qualquer pornografia. Meu irmão, minha irmã, saia desse atoleiro. A Ranzinha estava andando de tardezinha na estrada. De repente, ela chegou num pedaço da estrada, aquilo estava um barro danado, lama, e ela caiu num daqueles buracos assim que passa a roda dos carros, fica aqueles buracos, e ela caiu ali, ela ia se atolando, e ela começou a berrar, e já veio os outros bichinhos, o sapo tentou ajudar ela e nada, outro bicho tentou e nada, e foi chegando a noite, e ela lá berrando, e quanto mais ela se debatia, mais ela afundava naquela lama. Aí o sapo, as outras rãs, os passarinhos desistiram e foram embora. Fazer o quê? Que surpresa quando de manhã eles correm para ver se ela tinha morrido e ela está vivinha da Silva pulando do ladinho da estrada. Aí perguntaram: como é que você conseguiu escapar? Quem foi que tirou você daí? E ela falou: foi o caminhão. Caminhão? Mas como?
Ah, meu filho, quando eu vi aquela roda que ia chegando perto, e eu não sei aonde que eu achei força, e eu saltei fora. Meu irmão, minha irmã, o caminhão está chegando na sua casa. E está passando por cima de muita gente. Sai fora dessa lama enquanto é tempo. Ah, padre, e o que eu vou fazer? O que fazer se eu já estive na lama tantas e tantas vezes? O que fazer se a minha família está nessa lama também? O que fazer se eu estou completamente contrário à família de Nazaré? O que fazer se eu não escuto o anjo? A família de Nazaré foi completamente obediente a Deus, livre e acolhedora da palavra de Deus, porque traziam para nós o único que pode nos tirar da lama. E esse está vivo, ele está ressuscitado. Jesus Cristo pode nos tirar da lama. CançãoNovaPlay.com. Assine já!